Então, na primeira parte da aula, a gente falou ali acerca do nosso foro competente, acerca da nossa legitimidade ativa e um pouquinho da nossa ação avoenga, tá? Agora, para a gente finalizar essa primeira parte, depois colocar algumas questões polêmicas para vocês, legitimidade passiva. A legitimidade passiva, em regra, não tem muito segredo e essa ação, claro que será proposta em face do suposto pai ou da suposta mãe diante do seu caráter estritamente pessoal. Falecido este pai, geralmente, a ação será proposta contra os herdeiros da pessoa investigada e não contra o espólio, justamente diante desse caráter pessoal dessa ação, tá? Lembre-se de que o nosso espólio não tem personalidade jurídica. Isso vocês têm que ter muito claro. Por óbvio, a gente vai estudar isso também no semestre que vem, mas o nosso espólio é mais ou menos uma massa falida. Então ele não possui uma personalidade jurídica e por ele não possuir essa personalidade jurídica, ele vai afastar totalmente a possibilidade de propositura da demanda contra o próprio espólio na questão da ação de investigação de paternidade. Então, portanto, falecido o pai ou a mãe ali no caso da ação negatória de maternidade ou ação de investigação de maternidade, será proposto, portanto, essa ação será proposta contra os herdeiros deste falecido. Isso é unânime na jurisprudência. Mas aí vocês me perguntam, e se não houver herdeiros? Também é comum, é possível. Comum não é, mas é possível. Não havendo herdeiros e falecendo o suposto pai ou mãe, a ação será proposta contra o Estado, no caso o município ou União, que receberá os bens vagos, tá? Então, se for para o município, será proposto contra o município, se for contra a União, será proposto contra a União. Por óbvio que a gente vai estudar isso semestre que vem, mas se a pessoa não tiver nenhum herdeiro, esses bens vagos será ali distribuído para o Estado, e aí é depender para qual ente federativo possui esse acréscimo patrimonial, essa ação de investigação de paternidade que não há herdeiros, e o pai, ou o suposto pai, ou a suposta mãe é falecido e falecida, será proposta em face desse Estado que se beneficiará desses bens vagos, tá? Como a gente já falou também, a ação pode ser proposta contra o avô no caso de ação avoenga. Fundamentos jurídicos do pedido da ação de investigação de paternidade e de maternidade. De início, a nossa fundamentação ela está estampada no nosso artigo 2º da Lei 8.560 de 1992. E na igualdade dos filhos entre os filhos constantes dentro da nossa ordem constitucional, no artigo 227, parágrafo 6º do texto maior, e conjuga-se também com o nosso artigo 1596 do Código Civil de 2002. Então podem ainda, por exemplo, ser citados o nosso artigo 229 da Constituição Federal, que vai falar para nós que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e até mesmo o nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição, quando vai se referir à proteção da dignidade da pessoa humana. Então são fundamentos preliminares dos pedidos ali acerca da investigação de paternidade. Em relação aos alimentos, que são geralmente requeridos em conjunto com a ação de investigação de paternidade, prevê o nosso artigo 1705, principalmente para os filhos havidos fora do casamento, o que é uma terminologia totalmente questionável. Esse filho havido fora do casamento, ele tem direitos aos alimentos e ele pode sim, por óbvio, pleiteá-los na regra do 1705, podendo o juiz, no caso, juíza do caso, determinar, a pedido de qualquer das partes, que a ação se processe em segredo de justiça. Como eu já falei para vocês em outras oportunidades, é muito difícil de você achar ações referentes a direito das famílias em que não tramitam em segredo de justiça. Então, via de regra, geralmente é segredo de justiça, mas sempre que possível faça esse tipo de requerimento, tá? Toda a nossa fundamentação jurídica, no nosso plano fático, estará amparada na nossa necessidade de realização de prova técnica efetiva para demonstrar a existência desse vínculo entre as partes envolvidas. Então, diante das nossas avançadas técnicas de engenharia genética, a prova mais efetiva, no nosso caso, é a realização de exame de DNA dos envolvidos,
o que traz certeza quase absoluta quanto ao vínculo biológico. E a nossa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que o direito à verdade biológica é um direito fundamental, amparado de fato no inciso 3º do artigo 1º da Constituição, portanto, na dignidade da pessoa humana. A gente tem que destacar também que, para a mesma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova pode ser obtida, inclusive, com a exumação do cadáver do suposto pai e posterior exame de DNA, o que deve ser considerado como exceção e não regra. Então se atentem a isso, é possível sim a exumação, mas isso é exceção e não regra, caso, por exemplo, dos filhos ali do falecido, por exemplo, se negarem a fazer o exame. Então, se os filhos desse falecido se negarem a fazer o exame, você pode fazer o requerimento da exumação desse cadáver. Isso também é o informativo do STJ, o informativo 468 deles. Tranquilo? Valor da causa e outros efeitos, tá? Em regra, o nosso valor da causa é atribuído um valor para fins meramente de alçada ou de distribuição para fins fiscais. Geralmente é um salário mínimo, R$ 1.000, enfim. Entretanto, se a nossa ação estiver acumulada com a ação de alimentos, a gente vai estudar isso o mais breve possível, mas é extremamente comum e quando é acumulada com a ação de alimentos, o valor da causa será correspondente a 12 vezes o valor dos alimentos pleiteados, aplicando-se a regra do artigo 292, inciso 3º do CPC de 2015, que é uma reprodução integral do artigo 259, inciso 6º, do Código de Processo Civil de 1973. Na grande maioria das vezes, por haver uma hipossuficiência econômica desse autor da demanda, são concedidos ali as benesses, os benefícios da justiça gratuita. Tá? Então, o nosso artigo 98, parágrafo 1º, inciso 5º do CPC de 2015, determina ali que a gratuidade da justiça inclui as despesas, por exemplo, com a realização do exame de DNA. Então, essa parte será beneficiada no todo, até mesmo com a realização do exame de DNA. No que concerne ali a contestação propriamente dita, estabelece o nosso artigo 1615 do Código Civil de 2002 que, ali no caso da contestação, cabe a qualquer pessoa que tenha justo motivo para tanto. Então, esse dispositivo do Código Civil, 1615 do Código Civil, não sofreu qualquer interferência pela nossa codificação processual recente. Então, o que a gente tem que entender disso? A gente tem que entender que qualquer interessado, e interessado aqui eu digo aquelas pessoas que possam ser afetadas por essa decisão, por exemplo, ali o genitor biológico, as pessoas que são herdeiras desse genitor biológico, o genitor afetivo, o cônjuge, o companheiro desse suposto genitor, os herdeiros, novamente, como eu falei para vocês, dentre os outros possíveis interessados nessa ação. Tá? Então, a gente tem aqui uma regra da contestação específica nesse caso. E a jurisprudência, ela admite sim, ela reconhece a legitimidade e também depois eu posso indicar para vocês, mas vocês podem encontrar aí sem muitas dificuldades, uma possibilidade, por exemplo, de uma legitimidade de uma herdeira para contestar uma ação de investigação de paternidade ali do seu falecido, não do seu falecido pai, mas o pai era vivo, mas ela teve direito sim de contestar essa ação também. Sobre a legitimidade do cônjuge desse suposto pai, o Superior Tribunal de Justiça, ele julgou ali uma matéria recentemente, esse julgado foi de 2016, e que surgiu um informativo 578 de 2016 ali do STJ, que mesmo nas hipóteses em que não ostente a condição de herdeira, a viúva poderá impugnar ação de investigação de paternidade pós-mortem, devendo receber o processo no estado em que se encontra, tá? Então, essa emenda, ela interpreta esse artigo 1615 que eu falei para vocês, e o Superior Tribunal de Justiça, por mais que essa companheira, que essa cônjuge, no caso aqui é uma questão de cônjuge desse pai, né, desse suposto pai, por mais que ela não ostente uma condição de herdeira, ela terá legitimidade para contestar esta ação.
Então a gente tem esse posicionamento do STJ, muito interessante, tá? E em relação à nossa sentença, eu já falei na nossa aula passada, mas a sentença que julgar procedente a ação investigatória, isso daqui é provinha de primeiro ano, aliás, de processo civil 1, ama isso, eu já vi inúmeros professores cobrarem isso com questão ali do primeiro ano, e se vocês tiverem, se vocês aliás tiveram, né, esse questionamento, depois vocês também comentem aí pra gente ver se aconteceu isso com vocês também, aconteceu isso comigo lá nos primórdios da humanidade, tá? Então, em relação a essa sentença que julgar procedente a nossa ação de investigação de paternidade, essa sentença produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento voluntário ou a perfiliação na regra do artigo 1616 do Código Civil, tá? Contudo, essa sentença poderá determinar que o filho seja criado e educado fora da companhia dos pais ou daquele que contestou esta qualidade, desde que isso não viole o melhor interesse do menor ou da proteção da criança e do adolescente. E essa sentença será uma sentença declaratória, tá? Então, é uma análise geral que eu passei até aqui para vocês, e agora a gente vai falar um pouco das questões controvertidas, as polêmicas acerca, dessa ação de investigação de paternidade, tá? Já voltamos.